A loja Marshfield de Chicago cobra mais pelas mercadorias do que qualquer outra loja de seu tipo no país. Além disso, as pessoas têm conhecimento de que pagam mais e ficam mais satisfeitas do que se comprassem outra loja por valor menor. Por quê? Bem, existem muitas razões, entre elas o fato de que tudo comprado na Field que não for inteiramente satisfatório pode ser devolvido e trocado por outra mercadoria, ou o valor da compra pode ser reembolsado, como o consumidor preferir. Qualquer item vendido na Field é acompanhado de garantia. Outra razão pela qual as pessoas pagam mais na Field é que as mercadorias são expostas e mostradas com mais destaques do que nas outras lojas. As vitrines da Field são verdadeiras obras de arte, como se fossem criadas apenas em nome da arte e não para vender produtos. O mesmo é válido para os artigos expostos dentro da loja. Existe harmonia e agrupamento apropriado de mercadorias por todo o estabelecimento. Isto cria uma atmosfera muito mais do que apenas imaginária. Uma outra razão para a Field poder cobrar mais por seus produtos do que qualquer outra loja é a seleção e supervisão cuidadosa dos vendedores. Raramente se encontra um funcionário que não poderia ser aceito como um igual ou como vizinho. Não são poucos os homens que conheceram garotas na Field que mais tarde se tornaram suas esposas. Os artigos comprados na Field são empacotados ou embrulhados mais artisticamente do que é habitual em outras lojas, e essa é outra razão para as pessoas pagarem preços mais altos. Já que estamos no tema de empacotamento artístico de mercadorias, desejo relatar a experiência de um amigo, que há de ser muito significativa para aqueles envolvidos com vendas, pois mostra o quanto a imaginação pode ser usada até no empacotamento de produtos. Esse amigo tinha uma cigarreira de prata, muito fina, que usava há anos e da qual tinha muito orgulho por ser um presente da esposa. O uso constante havia danificado bastante a cigarreira. Ela estava entortada, amassada, com as dobradiças empenadas e etc. Até que ele decidiu levá-la à joalheria Caldwell, na Filadélfia, para ser reparada. Deixou a cigarreira lá e pediu que a enviassem ao seu escritório assim que estivesse pronta. Cerca de 2 semanas depois, uma caminhonete nova de aparência esplêndida, com o nome Caldwell, parou em frente ao escritório e um jovem bem apessoado, em uniforme impecável, desceu com um pacote, artisticamente embrulhado e amarrado com um laço de fita. O pacote foi entregue ao meu amigo no seu aniversário, e tendo esquecido que havia deixado a cigarreira para conserto e observando a beleza e o tamanho do objeto entregue, ele naturalmente imaginou que alguém havia enviado um presente. Sua secretária e outros funcionários do escritório reuniram-se ao redor da mesa para vê-lo abrir o presente. Ele cortou o laço e removeu o revestimento externo. Dentro havia um pacote em papel de seda, preso com lindos selos dourados, com as iniciais e o logotipo da joalheria. O papel foi removido e eis que os olhos depararam com uma belíssima caixa de veludo. A caixa foi aberta e removido outro invólucro em papel de seda. Surgiu a cigarreira que ele reconheceu. Depois de exame cuidadoso, como a que havia deixado para conserto, mas que não parecia a mesma, graças à imaginação do gerente da joalheria. Todos os amassados haviam sido cuidadosamente reparados. As dobradiças estavam arrumadas e a cigarreira havia sido tão polida e limpa que brilhava como quando havia sido comprada. Um prolongado e simultâneo ó de admiração partiu dos espectadores, incluindo o dono da cigarreira. E a conta? Foi bem cara. Todavia, o preço cobrado pelo conserto não pareceu tão alto. Na verdade, tudo que entrou na transação, pacote com papel de seda, selos dourados, laço de fita,
entrega por um homem uniformizado, foi baseado em psicologia, cuidadosamente calculada, preparando o terreno para o preço elevado do conserto. As pessoas, em geral, não reclamam de preços altos, desde que o serviço ou o embelezamento da mercadoria seja tal que pavimente o caminho para o preço alto. As pessoas reclamam, e com razão, de preços altos e serviços relaxados. Para mim, houve uma grande lição no caso da cigarreira, e penso que existe nele uma lição para toda pessoa que atua com vendas de qualquer tipo de mercadoria. Os bens que você vende podem, de fato, valer tudo o que você pede, mas, se não estudar cuidadosamente a exibição vantajosa e o empacotamento, você pode ser acusado de cobrar caro demais. Na Broad Street, na Filadélfia, existe uma fruteira onde os frequentadores são recebidos por um homem uniformizado, que abre a porta para eles. Ele não faz nada mais do que abrir a porta, mas faz isso com um sorriso, mesmo que seja um sorriso cuidadosamente estudado e ensaiado, que faz o cliente se sentir bem, vindo antes de entrar na loja. Essa fruteira é especializada em cestas de frutas. Do lado de fora fica um quadro onde estão listadas as datas de viagens de vários navios que saem de Nova York. O comerciante atende pessoas que desejam entregar cestas de frutas a bordo dos navios, onde os amigos viajarão. Se a namorada, ou talvez a esposa, ou uma amiga muito querida de um homem vai viajar em determinada data, ele naturalmente quer que a cesta de fruta que compra para ela seja embelezada, com babados e enfeites. Além disso, ele não está procurando algo necessariamente barato ou não muito caro. O comerciante de frutas tira proveito de tudo isso. Ele ganha de 10 a 25 dólares por uma cesta de frutas, que se poderia comprar na esquina por não mais de 3 a 7 dólares, só que nesse caso a cesta não seria embelezada com os enfeites, no valor de 75 centavos. Essa loja é um pequeno comércio, não maior do que uma banca de frutas, comum, mas ele paga um aluguel de pelo menos 15 mil dólares por ano e ganha mais dinheiro do que 50 bancas de frutas comuns somadas. Apenas porque sabe como exibir e entregar suas mercadorias, de um jeito que apele à vaidade dos compradores. Isso é apenas outra prova do valor da imaginação. O povo norte-americano, e isso significa todos, não apenas os chamados ricos, é o esbanjador mais extravagante da terra, mas insiste em classe, quando se trata de aparências. Tais como embalagem, entrega e outros embelezamentos que não adicionam valor real à mercadoria comprada. O comerciante que entende isso e aprende como misturar a imaginação com seu produto, pode colher uma rica safra em troca do seu conhecimento. E muitos estão fazendo isso. O vendedor que entende a psicologia da exibição, empacotamento e entrega adequada da mercadoria e que sabe como mostrar seus produtos de acordo com os caprichos e características dos clientes, pode fazer artigos comuns ter preços caros. E mais importante ainda, pode fazer isso e conservar a preferência dos clientes com mais facilidade, do que se vendesse a mesma coisa sem um apelo estudado. A embalagem artística e o serviço de entrega. Em um restaurante barato, onde o café é servido em xícaras grossas e pesadas e os talheres são manchados ou sujos, um sanduíche de presunto é apenas um sanduíche de presunto. E se o dono cobra 15 centavos por ele, está indo bem. Mas do outro lado da rua, onde o café é servido em xícaras finas e delicadas, em mesas arrumadas com toalhas, por mulheres jovens e bem vestidas, um sanduíche de presunto bem menor vai custar 25 centavos, sem falar da gorjeta para a garçonete. A única diferença nos sanduíches é a aparência. O presunto vem do mesmo açougue e o pão do mesmo padeiro. A diferença no preço é bastante considerável, mas a diferença no item não é tanto de qualidade ou quantidade, e sim de atmosfera ou aparência. As pessoas adoram comprar aparências ou atmosfera, o que é somente uma maneira mais refinada de dizer o que Barney disse sobre
um pateta nascendo a cada minuto. Não é nenhum exagero dizer que um mestre em psicologia de vendas poderia entrar numa loja comum, onde o estoque valesse, digamos, cerca de 50 mil e com pouquíssimo custo adicional fazer tal estoque gerar 60 a 75 mil dólares. Ele não faria nada exceto treinar os vendedores quanto à forma correta de mostrar a mercadoria, depois de talvez ter comprado uma pequena quantidade de luminárias mais adequadas e reempacotado os artigos com invólucros e caixas mais adequadas. Uma camisa masculina embalada avulsa numa caixa, no tipo certo de caixa, com um pedaço de fita e uma folha de papel de seda para embelezar, pode custar 1,50 a mais do que a mesma camisa custaria, sem a embalagem mais artística. Sei que isso é verdade e comprovei tal fato inúmeras vezes para convencer comerciantes céticos que não estudaram o efeito da exibição adequada. Por outro lado, comprovei muitas vezes que não se consegue vender a camisa mais fina pela metade do seu valor se ela é removida da caixa e colocada em um balcão de pechincha, com camisas de aspecto inferior. Ambos os exemplos comprovam que as pessoas não sabem o que estão comprando, que vão mais pela aparência do que pela verdadeira análise da mercadoria. Isso é notavelmente verdadeiro na compra de automóveis. Os americanos querem e exigem estilo na aparência dos carros. O que está sob o capô ou no eixo traseiro, eles não sabem e realmente não se importam, desde que o carro pareça adequado. Henry Ford precisou de quase 20 anos de experiência para aprender a verdade dessa afirmação, e mesmo assim, a despeito de toda sua habilidade analítica, ele somente reconheceu a verdade quando forçado pelos concorrentes. Se não fosse verdade que as pessoas compram aparências mais do que compram realidade, Ford nunca teria criado seu novo automóvel. Esse carro é o melhor exemplo para um psicólogo que apela para a tendência das pessoas de comprar aparência. Embora deva-se admitir, é claro que nesse exemplo, em particular, o carro tem um valor verdadeiro. Grandes conquistas geralmente nascem de grandes sacrifícios e nunca são resultado do egoísmo. Lição 7. Entusiasmo. Você pode fazer-se acreditar que pode. Entusiasmo é um estado mental que inspira e incita a dar conta da tarefa em mãos. Faz mais que isso. O entusiasmo é contagioso e afeta vitalmente não só o entusiasta, mas todos que entram em contato com ele. O entusiasmo está para o ser humano como o vapor para a locomotiva. É a força motriz vital que impele a ação. Os grandes líderes dos homens são aqueles que sabem como inspirar entusiasmo nos seguidores. Entusiasmo é o fator mais importante na arte de vender. É de longe o fator mais vital ao falar em público. Se você deseja entender a diferença entre um homem entusiasmado e um que não é, compare Sunday com o homem mediano do ramo de atividade dele. O melhor sermão já proferido cairia em ouvidos moucos, se não fosse respaldado pelo entusiasmo do pregador. Como o entusiasmo vai afetar você? Misture entusiasmo ao seu trabalho e ele não parecerá difícil ou monótono. O entusiasmo irá energizar seu corpo de tal forma que você poderá dormir a metade do tempo que está acostumado e, ao mesmo tempo, executará o dobro ou triplo do trabalho que geralmente executa em um determinado período, sem cansaço. Durante muitos anos, escrevi bastante à noite. Certa vez, entusiasmado num trabalho, a máquina de escrever, olhei pela janela do meu estúdio, diante da praça da Metropolitan Tower, em Nova York, e vi o que parecia um reflexo muito peculiar da lua na torre. Era uma sombra cinza prateada, como eu nunca tinha visto antes. Examinando melhor, descobri que o reflexo era do sol, do início da manhã e não da lua. Era dia, eu havia trabalhado a noite toda, mas estava tão absorto no trabalho que o turno havia se passado como se fosse apenas uma hora.
Trabalhei na minha mesa todo dia e toda a noite seguinte, sem parar, exceto para uma pequena refeição leve. 2 noites e um dia sem dormir, com pouca comida e sem o menor sinal de cansaço, não seriam possíveis se eu não tivesse mantido meu corpo energizado com entusiasmo durante o trabalho em curso. Entusiasmo não é somente uma figura de linguagem, é uma força vital que você pode canalizar e utilizar. Sem ele, você seria como uma bateria sem eletricidade. Entusiasmo é a força vital com que você recarrega seu corpo e desenvolve uma personalidade dinâmica. Algumas pessoas são abençoadas com entusiasmo natural, enquanto outras devem adquiri-lo. O procedimento pelo qual ele pode ser desenvolvido é simples. Inicia-se fazendo o trabalho ou prestando o serviço do qual mais se gosta. Se a sua situação de momento não lhe permite engajar-se de forma conveniente no trabalho de que mais gosta, então você pode seguir em outra linha de modo eficiente, adotando um objetivo principal definido, que contemple seu engajamento naquele trabalho específico no futuro. Falta de capital e muitas outras circunstâncias sobre as quais você não tem controle imediato podem forçá-lo a empenhar-se em um trabalho de que não gosta. Mas ninguém pode impedi-lo de decidir em sua mente qual deve ser o objetivo principal definido de vida. Ninguém pode impedi-lo de planejar maneiras de traduzir esse objetivo em realidade. Ninguém pode impedi-lo de adicionar entusiasmo a seus planos. Felicidade, o objetivo final de todos os esforços humanos, é um estado mental que só pode ser mantido pela esperança de realizações futuras. A felicidade está sempre no futuro e nunca no passado. A pessoa feliz é aquela que sonha com realizações elevadas que ainda não foram alcançadas. O lar que você pretende possuir, o dinheiro que pretende ganhar e colocar no banco, a viagem que pretende fazer quando puder pagar, o nível de vida que pretende ter quando estiver preparado e a preparação em si. Estas são as coisas que produzem felicidade. Da mesma maneira, são os materiais que compõem seu objetivo principal definido. São as coisas pelas quais você pode ficar entusiasmado, não importa qual seja a sua atual condição de vida. Há mais de 20 anos fiquei entusiasmado com uma ideia. Quando ela tomou forma em minha mente, eu não estava preparado para dar o primeiro passo na direção de transformá-la em realidade, mas a conservei em mente, mantive o entusiasmo por ela enquanto olhava à frente, na minha imaginação. E vi o tempo em que estaria preparado para fazer dela uma realidade. A ideia era a seguinte: eu queria me tornar editor de uma revista, baseado na regra de ouro de que poderia inspirar pessoas a manter a coragem e lidar uma com as outras de uma forma justa. Finalmente, minha chance chegou, e no dia do armistício, em 1918, escrevi o primeiro editorial do que se tornaria a realização material de uma esperança adormecida em minha mente por muitos anos. Com entusiasmo, verti naquele editorial as emoções que havia desenvolvido em meu coração por mais de 20 anos. Meu sonho se tornou realidade, e a edição de uma revista nacional tornou-se realidade. Como afirmei, o editorial foi escrito com entusiasmo. Levei a um conhecido e li para ele com entusiasmo. O editorial terminava com as seguintes palavras: enfim, meu sonho de 20 anos está prestes a se tornar realidade. É preciso dinheiro e muito para publicar uma revista nacional. E não tenho a menor ideia de como conseguirei esse fator essencial. Mas isso não está me preocupando em nada, porque sei que vou conseguir em algum lugar. Ao escrever essas linhas, misturei entusiasmo com fé. Mal havia terminado a leitura do editorial, quando o homem para quem ali, a primeira e única pessoa para quem eu havia mostrado, disse: posso lhe dizer onde você irá conseguir o dinheiro, pois vou fornecê-lo. E forneceu. Sim, entusiasmo é uma força vital, tão vital, na verdade, que nenhum homem que não o tenha altamente desenvolvido pode começar sequer a se aproximar do seu poder de realização. Antes de passar para o próximo passo dessa lição,
Desejo repetir e enfatizar que você deve desenvolver entusiasmo por seu objetivo principal definido de vida, não importando que esteja em condições ou não de realizar esse objetivo agora. Você pode estar longe da realização do objetivo principal definido, mas se acender o fogo do entusiasmo em seu coração e o mantiver ardendo, em breve o obstáculo que agora está no caminho da realização do seu objetivo irá derreter, como que por força mágica, e você se encontrará em posse do poder que não sabia que possuía. Como seu entusiasmo vai afetar os outros? Chegamos agora à discussão de um dos assuntos mais importantes desse curso, isto é, a sugestão. Nas lições anteriores, discutimos a autossugestão, que é a sugestão para si mesmo. Você viu o importante papel da autossugestão na lição 3. Sugestão é o princípio pelo qual palavras, ações e até mesmo estado mental influenciam os outros. Para que possa compreender o poder de longo alcance da sugestão, deixe-me voltar à lição 1, onde a telepatia é descrita. Se você agora entende e aceita o princípio da telepatia, a comunicação de pensamentos de uma mente para outra sem a ajuda de sinais, símbolos ou sons, como realidade, é claro que entende, porque o entusiasmo é contagioso e porque influencia todos dentro do seu raio de ação. Quando sua mente vibra a uma taxa elevada, porque foi estimulada pelo entusiasmo, essa vibração é registrada na mente de todos, dentro do seu raio de ação, e em especial na mente daqueles em contato próximo. Quando um orador público sente que sua audiência está em sintonia com ele, simplesmente reconhece o fato de que seu entusiasmo influenciou a mente dos ouvintes, até elas vibrarem em harmonia com a mente dele. Quando o vendedor sente que o momento psicológico para fechar a venda chegou, ele simplesmente sente o efeito do seu entusiasmo ao influenciar a mente do cliente potencial e colocar aquela mente em sintonia, em harmonia com a dele. O tema da sugestão constitui uma parte tão vital desta lição e de todo o curso que irei agora descrever os 3 meios pelos quais ela em geral funciona, ou seja, o que você diz, o que você faz e o que você pensa. Quando você tem entusiasmo pelos bens que vende, pelo serviço que oferece ou pelo discurso que faz, seu estado mental torna-se óbvio para todos que lhe ouvem pelo tom da voz. Quer você já tenha pensado nisso ou não, é o tom da voz com que faz uma declaração mais do que a declaração em si, que transmite convicção ou fracassa em convencer. Nenhuma mera combinação de palavras jamais pode tomar o lugar de uma crença profunda em uma declaração expressa com entusiasmo ardente. Palavras não passam de sons desvitalizados, a menos que coloridas com sentimentos nascidos do entusiasmo. Aqui a palavra impressa me falha, pois jamais poderei expressar apenas por escrito a diferença entre palavras que saem de lábios, sem emoção, sem a chama do entusiasmo por trás delas, e aquelas que parecem brotar de um coração transbordando de anseio e expressão. Entretanto, existe diferença. Assim, o que você diz e a maneira como diz transmitem significados que podem ser opostos. Isso contribui para muitos fracassos de vendedores que apresentam seus argumentos em palavras que parecem bastante lógicas, mas carecem do colorido que só pode vir do entusiasmo nascido da sinceridade e da crença no artigo que estão tentando vender. As palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz sugere algo inteiramente diferente. Portanto, a venda não é feita. O que você diz é um fator importante no funcionamento da sugestão, mas não é tão importante quanto o que você faz. As ações contarão mais que as palavras, e ai de você se ambas não se harmonizarem. Se um homem prega a regra de ouro como norma de conduta, mas não pratica o que prega, suas palavras cairão em ouvidos moucos. O sermão mais eficiente
que qualquer homem pode pregar sobre a solidez da regra de ouro é aquela que ele prega por sugestão, quando aplica tal norma em seu relacionamento com os demais. Se um vendedor de automóveis Ford vai até o comprador potencial com outro automóvel, outra marca de carro, todos os argumentos que possa apresentar em nome da Ford serão ineficientes. Uma vez fui a um dos escritórios da Dictaphone para olhar um ditafone, máquina de digitar. O vendedor encarregado apresentou um argumento lógico sobre os méritos da máquina, enquanto o estenógrafo a seu lado transcrevia cartas de um bloco de taquigrafia. Os argumentos em favor da máquina de digitar, na comparação com o antigo método de digitar para um estenógrafo, não me impressionaram, porque as ações não estavam em harmonia com as palavras. Os pensamentos constituem as mais importantes das 3 formas de aplicar o princípio da sugestão, pois controlam o tom das palavras e, pelo menos em certas medidas, as ações. Se pensamentos, ações e palavras se harmonizam, você fica propenso a influenciar aqueles com quem entra em contato. Vamos analisar agora o assunto da sugestão e mostrar exatamente como aplicar o princípio pelo qual ela opera. Como já vimos, a sugestão é diferente da autossugestão em apenas um aspecto. Nós a usamos, consciente ou inconscientemente. Quando influenciamos os outros, enquanto usamos a autossugestão como forma de influenciar a nós mesmos. Antes de poder influenciar outra pela sugestão, a mente da pessoa deve estar em um estado de neutralidade, ou seja, deve estar aberta e receptiva a seu método de sugestão. É bem aqui que a maioria dos vendedores fracassam. Eles tentam fazer a venda antes que a mente do cliente potencial tenha se tornado receptiva ou neutra. Este é um ponto tão vital desta lição que me sinto obrigado a me alongar nele, até não restar dúvida de que você entendeu o que estou descrevendo. Quando digo que o vendedor deve neutralizar a mente do comprador potencial antes da venda ser feita, quero dizer que a mente deste deve estar crédula. Um estado de confiança deve ter sido estabelecido. E é óbvio que não existe nenhuma regra definida para estabelecer a confiança ou neutralizar a mente a um estado de abertura. Aqui, a engenhosidade do vendedor deve fornecer o que não pode ser estabelecido como uma regra fixa e rápida. Conheço um vendedor de seguros de vida que negocia grandes apólices, no valor de 100 mil ou mais. Antes de sequer abordar o assunto de seguros com o cliente potencial, ele se familiariza com a história completa da pessoa, incluindo sua educação, situação financeira, excentricidade, se tiver alguma, preferências religiosas e inúmeros outros dados. Munido dessas informações, ele consegue garantir uma introdução sob condições que lhe permitem conhecer o cliente prospectivo em termos sociais e também profissionais. Nada é dito sobre a venda de seguros de vida na primeira visita, nem na segunda, e algumas vezes ele não fala sobre o assunto até se tornar bem conhecido do cliente prospectivo. Durante todo esse tempo, entretanto, ele não está dissipando esforços, está aproveitando as visitas cordiais para neutralizar a mente do cliente potencial, ou seja, está construindo um relacionamento de confiança para que, ao chegar a hora de falar sobre seguros de vida, o que ele falar caia em ouvidos dispostos a ouvir. Alguns anos atrás, escrevi um livro intitulado Como Vender Seus Serviços. Pouco antes do manuscrito ir para a editora, ocorreu-me pedir a alguns dos homens mais conhecidos dos Estados Unidos que escrevessem cartas de recomendação a serem publicadas no livro. A gráfica estava à espera do manuscrito. Entretanto, escrevi às pressas uma carta para uns 8 ou 10 homens, descrevendo breve e exatamente o que queria, mas não obtive nenhuma resposta.
Fracassei em observar dois importantes pré-requisitos para o sucesso. Escrevi a carta tão às pressas que falhei em injetar entusiasmo e negligenciei as palavras de tal forma que não neutralizei a mente dos destinatários. Portanto, não pavimentei o caminho para aplicar o princípio da sugestão. Depois de descobrir meu erro, escrevi uma carta baseada na aplicação escrita do princípio da sugestão, e não só obtive respostas de todos os destinatários, como muitas delas foram obras-primas e serviram de valioso suplemento para o livro, muito além das minhas expectativas. Para o efeito de comparação, para mostrar como a sugestão pode ser usada na redação de cartas e o importante papel do entusiasmo em dar corpo à palavra escrita, as duas cartas estão aqui, reproduzidas. Não será necessário indicar qual carta falhou, pois ficará bastante óbvio. Caro Sr. Ford, estou concluindo o manuscrito de um novo livro. Prevejo a venda de várias centenas de milhares de cópias e acredito que aqueles que comprarem ficariam gratos pela oportunidade de receber uma mensagem sua sobre o melhor método de promover serviços pessoais. Você faria a bondade de ceder alguns minutos de seu tempo escrevendo uma breve mensagem a ser publicada em meu livro? Seria um grande favor pessoal para mim e sei que seria apreciado pelos leitores. Agradeço de antemão pela consideração que você possa demonstrar por mim. Atenciosamente. Caro Sr. Marshall, seria do seu interesse a oportunidade de enviar uma mensagem de encorajamento e possivelmente o conselho para algumas centenas de milhares de homens que fracassaram em deixar sua marca no mundo com tanto sucesso quanto você? Concluí o manuscrito de um livro. O tema central é que o serviço prestado é a causa. O envelope do pagamento é o efeito, e este último varia de acordo com a eficiência do primeiro. O livro não estaria completo sem os conselhos de alguns homens que, como você, chegaram às posições invejáveis no mundo, vindos de baixo. Portanto, se escrever suas visões sobre os pontos essenciais a serem mantidos em mente por aqueles que estão oferecendo serviços pessoais, transmitirei sua mensagem em meu livro, assegurando que chegue às mãos de gente séria, que luta para encontrar seu lugar no mundo dos negócios, proporcionando um mundo de coisas boas a essas pessoas. Sei que você é um homem ocupado, Sr. Marshall, mas, por favor, tenha em mente que apenas chamando sua secretária e ditando uma carta curta, você estará enviando uma mensagem importante para possivelmente 500.000 de pessoas. Em termos de dinheiro, não lhe valerá a pena pelos 2 centavos de selo da carta, mas, avaliando do ponto de vista do bem que fará para outros menos afortunados, pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso para muita gente digna que lê sua mensagem, acreditar nela e se guiar por ela. Cordialmente. Vamos agora analisar as 2 cartas e descobrir por que uma falhou em sua missão enquanto a outra foi bem sucedida. A análise deveria começar com um dos fundamentos mais importantes da arte da venda, o motivo. Na primeira carta, é óbvio que o motivo é inteiramente de autointeresse. A carta afirma exatamente o que é desejado, mas as palavras deixam dúvida sobre por que o pedido é feito ou a quem pretende beneficiar. Estude a frase no segundo parágrafo. Seria um grande favor pessoal para mim. Pode parecer uma característica peculiar, mas a verdade é que a maioria das pessoas não fará favores apenas para agradar os outros. Se eu pedir que você preste um serviço que irá me beneficiar, sem lhe trazer alguma vantagem correspondente, você não mostrará muito entusiasmo em fazer o favor. Poderá recusar categoricamente se tiver uma desculpa plausível. Mas, se eu pedir a você para que preste um serviço que beneficiará uma terceira pessoa
e seja de uma natureza que provavelmente reflita algum crédito para você, mesmo que tal serviço deva ser prestado por meu intermédio, as chances são de que você preste o serviço de bom grado. Vemos essa psicologia demonstrada pelo homem que lança uma moeda para um mendigo na rua, ou que talvez se recuse até mesmo a dar uma moeda, mas que repassa voluntariamente mais de uma centena ou milhares de dólares a quem trabalha com caridade e pede em nome de outros. A sugestão mais prejudicial de todas está contida no último e mais importante parágrafo da carta. Agradeço de antemão pela consideração que você possa demonstrar por mim. Essa frase sugere fortemente que o remetente antecipa a recusa do pedido, indica claramente a falta de entusiasmo, pavimenta o caminho para a recusa. Não há uma única palavra na carta inteira que ponha na mente do destinatário um motivo satisfatório para atender o pedido. Por outro lado, ele pode ver claramente que o objetivo da carta é obter dele uma carta de aprovação que ajude a vender o livro. O argumento da venda mais importante. Na verdade, o único argumento de venda disponível quanto ao pedido perdeu-se porque não foi trazido à tona, estabelecido como motivo real. O argumento foi fracamente mencionado na frase. Acredito que aqueles que comprarem ficariam gratos pela oportunidade de receber uma mensagem sua sobre o melhor método de promover serviços pessoais. O parágrafo de abertura da carta viola um importante fundamento da arte de vender, porque claramente sugere que o objetivo da carta é obter alguma vantagem para o remetente e não dá sequer uma dica de vantagem que possa render ao destinatário. Em vez de neutralizar a mente do destinatário, como deveria fazer, tem efeito oposto. Faz com que ele feche sua mente a todos os argumentos seguintes. Coloca-o em um estado de espírito que facilita dizer não. Isso me faz lembrar de um vendedor, ou talvez devesse dizer, um homem que gostaria de ser vendedor, que certa vez me abordou com o objetivo de vender uma assinatura do jornal. Enquanto segurava uma cópia da publicação na minha frente, ele sugeriu a resposta que eu deveria dar para a pergunta. Você não assinaria o post para me ajudar? Assinaria? Claro que eu disse não. Ele facilitou para eu dizer não. Não havia entusiasmo em suas palavras, e a melancolia e desânimo estavam escritos por todo o semblante. Ele necessitava da comissão que teria ganho com minha assinatura, sem dúvida, mas ele não sugeriu nada que apelasse a meu próprio interesse. Portanto, perdeu a venda. Mas a perda dessa venda não foi a parte triste de seu infortúnio. O triste é que essa mesma atitude fazia-o perder todas as outras vendas que poderia fechar caso mudasse a abordagem. Algumas semanas depois, outra vendedora de assinaturas me abordou. Ela estava vendendo um conjunto de 6 publicações, uma das quais o mesmo do vendedor anterior, mas sua abordagem foi muito diferente. Olhou para a mesa da minha biblioteca, onde viu várias revistas. Depois para a estante de livros e exclamou com entusiasmo: "Oh, vejo que você adora livros e revistas." Eu, orgulhosamente, me declarei culpado. Observe a palavra, orgulhosamente, pois tem influência importante no episódio. Soltei o manuscrito que estava lendo quando a vendedora entrou, pois pude ver que era uma mulher inteligente. Vou deixar para sua imaginação como percebi isso. O importante é que larguei o manuscrito e realmente me senti querendo ouvir o que ela tinha a dizer. Com 8 palavras e um sorriso agradável, mais uma tonelada de entusiasmo genuíno, ela neutralizou minha mente o suficiente para me fazer querer ouvi-la. A vendedora executou a tarefa mais difícil com aquelas poucas palavras, pois, quando ela foi anunciada, fiquei decidido
a manter meu manuscrito em mãos e assim transmitir da forma mais educada possível que estava ocupado e não desejava ser interrompido. Sendo um estudante da arte de vender e da sugestão, cuidadosamente observei qual seria o próximo passo da vendedora. Ela tinha um pacote de revistas debaixo do braço e esperei que fosse abri-lo e começar a insistir para que eu comprasse. Mas não. Lembre-se de que eu disse que ela estava vendendo um conjunto de 6 revistas, não apenas tentando vender. Ela foi até a estante de livros, puxou uma cópia dos ensaios de Emerson e, pelos 10 minutos seguintes, falou do ensaio sobre compensação de forma tão interessante que perdi de vista o rolo de revistas que ela carregava. Ela estava neutralizando minha mente mais um pouco. Sem querer, ela deu uma quantidade suficiente de novas ideias sobre o trabalho de Emerson para um excelente editorial. A seguir, perguntou quais revistas eu recebia regularmente e, após eu responder, sorriu e começou a desenrolar suas revistas e colocá-las sobre minha mesa. Ela analisou suas revistas uma a uma e explicou por que eu deveria ter cada uma delas. A primeira traria notícias sobre o mundo, de forma condensada, tal como um homem ocupado como eu exigiria. A segunda traria a mais recente biografia de líderes nos negócios e nas indústrias, e assim por diante, até cobrir a lista inteira. Mas eu não estava reagindo aos argumentos tão espontaneamente quanto ela esperava. Por isso, a vendedora fez uma gentil insinuação. Um homem de sua posição é obrigado a estar bem informado, e se não estiver, isso se revelará no trabalho. Ela falou a verdade. O comentário foi um elogio e uma repreensão gentil. Ela me deixou um pouco acanhado ao fazer um inventário do meu material de leitura e 6 revistas de destaques não estarem na lista, as 6 que ela estava vendendo. Então comecei a escapulir, perguntando quanto as 6 revistas custariam. Ela colocou o toque final de uma conversa de venda bem apresentada com essa réplica diplomática. Custo? Por quê? O valor total é menos do que você recebe por uma única página do manuscrito datilografado que tinha em mãos quando cheguei. Novamente, ela falou a verdade, e como adivinhou tão bem quanto eu ganhava por meu manuscrito, a resposta é: não adivinhou, ela sabia. Ela sondou delicadamente a natureza do meu trabalho, o que em nenhum momento me enfureceu. Ficou tão profundamente interessada no manuscrito que eu havia deixado de lado quando ela chegou, que me induziu a falar sobre ele. Não estou dizendo, claro, que isso tenha exigido algum tipo de habilidade ou persuasão, pois não falei que o manuscrito era meu. Nos comentários sobre o manuscrito, suspeito ter admitido que estava recebendo $250 por 15 páginas. Sim, tenho certeza de que fui descuidado o suficiente para admitir que estava sendo bem pago por meu trabalho. Talvez ela tenha me induzido a admitir isso. Em todo caso, a informação era valiosa e ela fez uso eficiente disso no momento psicológico. Pelo que sei, fazia parte do plano dela observar cuidadosamente tudo o que via e ouvia, com o objetivo de descobrir justamente qual a minha fraqueza e no que eu estava mais interessado em discutir. Alguns vendedores utilizam tempo para fazer isso, outros não. Ela era uma das que a utilizava. Sim, ela foi embora com meu pedido de 6 revistas e também meus $12. Mas não fosse só esse o benefício que ela obteve da sugestão com tato e do entusiasmo. Obteve consentimento para percorrer meu escritório e antes de ir embora, tinha outros pedidos dos meus funcionários. Em nenhum momento durante a visita ela deu a impressão de que eu estava ajudando por comprar as revistas. Bem pelo contrário,
ela me impressionou nitidamente pela sensação de que estava me prestando um favor. Isso foi sugestão contato. Antes de encerrarmos esse caso, gostaria de admitir uma coisa. Quando ela me atraiu para a conversa, fez isso de tal maneira que falei com entusiasmo. Havia 2 motivos para isso. Ela era um deles, o outro era o fato de que conseguiu me fazer falar sobre meu trabalho. É claro que não estou sugerindo que você deva ser presunçoso a ponto de rir do meu descuido enquanto lê isso, ou que deva colher desse acontecimento a impressão de que a vendedora diplomática, na verdade, me fez falar do meu trabalho para neutralizar minha mente, de modo que eu a ouvisse quando ela estivesse pronta para falar sobre as revistas com tanta paciência quanto ela havia me ouvido. Contudo, se você for esperto bastante para tirar uma lição do método dela, não há como eu impedi-lo. Como afirmei, misturei entusiasmo em minha conversa. Talvez tenha captado o espírito do entusiasmo da vendedora esperta, quando ela fez o comentário da abertura, ao entrar em meu escritório. Sim, tenho certeza de que foi ali que o peguei e tenho a mesma certeza de que o entusiasmo dela não era simples acaso. Ela treinou para buscar algo pelo que pudesse expressar entusiasmo no escritório, no trabalho ou na conversa do comprador potencial. Lembre-se, sugestão e entusiasmo andam de mãos dadas. Lembro, como se fosse ontem, do sentimento que tomou conta de mim quando aquele pretenso vendedor empurrou a revista na minha frente, comentando: "Você não assinaria esta revista para me ajudar, assinaria?" As palavras foram geladas, sem vida, não tinham entusiasmo, deixaram uma impressão em minha mente, mas uma impressão das mais frias. Eu queria ver o homem sair pela porta por onde havia entrado. Não sou naturalmente antipático, mas o tom da voz, o semblante, a atitude geral sugeriam que ele estava lá para pedir um favor e não para oferecer um. Sugestão é um dos princípios mais sutis e poderosos da psicologia. Você usa em tudo o que faz, diz e pensa, mas, ao menos que entenda a diferença entre sugestão negativa e sugestão positiva, pode estar usando o princípio de tal maneira que esteja trazendo derrota em vez de sucesso. A ciência comprovou que a vida pode ser extinta pelo uso negativo da sugestão. Alguns anos atrás, na França, um criminoso foi condenado à morte, mas antes da execução fizeram um experimento que provou de modo conclusivo que a morte poderia ser produzida por sugestão. O criminoso foi levado à guilhotina e teve a cabeça colocada sob a lâmina após ser vendado. Uma tábua pesada e afiada foi então derrubada sobre o pescoço, produzindo choque semelhante ao da lâmina afiada. A seguir, verteram água morna gentilmente sobre o pescoço, deixando gotejar lentamente pela espinha, para imitar o fluxo do sangue quente. Em poucos minutos, os médicos pronunciaram o homem morto. Sua imaginação, pela sugestão, havia de fato transformado a tábua afiada em uma lâmina de guilhotina e feito o coração parar de bater. Na cidadezinha onde foi criado, havia uma senhora que se queixava constantemente de que temia morrer de câncer. Na infância, ela tinha visto uma mulher com câncer e a imagem ficara gravada em sua mente de tal forma que ela começou a procurar sintomas de câncer no próprio corpo. Ela tinha certeza de que toda dorzinha era o início dos sintomas há muito procurados de câncer. Eu a vi colocar a mão no peito e exclamar: "Oh, tenho certeza de que tem um câncer crescendo aqui." Quando se queixava da doença imaginária, ela sempre colocava a mão sobre o seio esquerdo, onde acreditava que o câncer estivesse atacando. Ela fez isso por mais de 20 anos. Alguns anos atrás, ela morreu de câncer na mama esquerda. Se a sugestão pode transformar uma tábua em lâmina de guilhotina e células saudáveis em parasitas de onde o câncer se desenvolve, você pode imaginar o que fará
ao destruir germes de doença, se usada corretamente. Sugestão é a lei pela qual curadores mentais operam o que parecem milagres. Testemunhei pessoalmente a remoção de saliências parasitárias, conhecidas como verrugas, com auxílio da sugestão, em 48 horas. Você, o leitor dessa lição, pode cair de cama com uma doença imaginária do pior tipo, dentro de 2 horas ou menos, pelo uso da sugestão. Se andasse pela rua e 3 ou 4 pessoas em quem confia o encontrassem e exclamassem que você parece doente, você ficaria pronto para ir ao médico. Isso traz à mente uma experiência que tive com o vendedor de seguros de vida. Eu havia feito o pedido de uma apólice, mas estava indeciso entre a de 10 ou de 20 mil dólares. Nesse interim, o corretor enviou-me ao médico da companhia de seguros para ser examinado. No dia seguinte, fui chamado para outro exame. Da segunda vez, o exame foi mais detalhado e o médico tinha um olhar preocupado. No terceiro dia, fui chamado de novo e dessa vez havia 2 médicos para me olhar. Foi o exame mais detalhado que já fiz ou de que ouvi falar. No dia seguinte, o corretor me visitou e disse o seguinte: não desejo alarmá-lo, mas os médicos que o examinaram não chegaram a um consenso sobre a análise. Você ainda não decidiu se fará o seguro no valor de 10 ou 20 mil dólares. E não acho justo passar o relatório médico até que decida, pois você poderia achar que eu estou incitando a optar pelo valor maior. Então eu disse: bem, já decidi pela apólice maior. Era verdade, eu já havia decidido pela apólice completa de 20 mil dólares. Decidi no momento em que o corretor plantou em minha mente a sugestão de que eu talvez tivesse alguma debilidade congênita que dificultasse obter o montante de seguro que eu quisesse. Muito bem, disse o corretor. Agora que decidiu, sinto-me no dever de dizer que 2 médicos acreditam que você tem um germe da tuberculose em seu sistema, enquanto outros 2 discordam. O truque havia funcionado. A sugestão inteligente me empurrou de cima do muro da indecisão e ficamos todos satisfeitos. Você poderia perguntar onde o entusiasmo entra nisso. Não importa, entrou direitinho, mas se deseja saber quem trouxe, terá que perguntar ao corretor de seguros de vida e seus 4 cúmplices médicos, pois estou certo de que devem ter dado boas gargalhadas às minhas custas. Mas o truque foi bom e eu, de qualquer modo, precisava do seguro. Se por acaso você é corretor de seguros de vida, é claro que não vai agarrar essa ideia e aplicá-la no próximo cliente potencial que esteja demorando para decidir qual apólice comprar. Claro que não. Alguns meses atrás, recebi uma das peças publicitárias mais eficazes que já vi. Era um livrinho elegante, no qual um esperto vendedor de seguros de automóveis havia reimpresso boletins noticiosos, recolhidos por todo o país, mostrando que 65 automóveis haviam sido roubados em um único dia. Na contracapa havia uma afirmação altamente sugestiva: seu carro pode ser o próximo, ele está assegurado? No pé da página constava o nome e o endereço do corretor e também o telefone. Antes de terminar de ler as 2 primeiras páginas do livro, liguei para o vendedor e perguntei sobre valores. Ele veio me ver imediatamente e o resto da história você já sabe. Vamos voltar agora às 2 cartas e analisar a segunda, que provocou respostas desejáveis de todos a quem foi enviada. Estude cuidadosamente o primeiro parágrafo e observe que contém uma pergunta que só pode ser respondida de uma maneira. Compare esse parágrafo de abertura com o da primeira carta, perguntando qual teria lhe impressionado mais. Esse parágrafo está redigido como se para um objetivo duplo. Primeiro, pretende neutralizar a mente do leitor para que leia o restante da carta com a mente aberta. Segundo, faz uma pergunta que só pode ser respondida de uma maneira, para comprometer o leitor com um ponto de vista
que se harmoniza com a natureza do serviço que ele é solicitado a realizar nos parágrafos subsequentes. Na segunda lição deste curso, você observou que Andrew Carnegie se recusou a responder quando perguntei a que atribuía seu sucesso e me pediu para definir a palavra sucesso. Ele fez isso para evitar mal-entendido. O primeiro parágrafo da carta que estamos analisando é redigido de modo a afirmar o objetivo da mensagem e, ao mesmo tempo, praticamente forçar o leitor a aceitar esse objetivo como sólido e razoável. Qualquer pessoa que respondesse de forma negativa à pergunta feita nesse parágrafo iria condenar-se sob a acusação de egoísmo, e nenhum homem quer encarar uma consciência culpada de tal acusação. Assim como o fazendeiro primeiro ara, depois fertiliza e talvez revolva e prepara o terreno para receber a semente, a fim de garantir uma colheita. Esse parágrafo também fertiliza e prepara a mente do leitor para a semente que será ali depositada pela sugestão sutil contida no texto. Estude cuidadosamente o segundo parágrafo da carta e observe que ele apresenta uma afirmação que o leitor não pode nem questionar, nem negar. Não fornece motivo para o argumento, porque, obviamente, baseia-se em sólido fundamento e conduz o leitor ao segundo passo da jornada psicológica, que leva diretamente à aceitação do pedido, cuidadosamente tecido e abordado no terceiro parágrafo. Contudo, você vai notar que o terceiro parágrafo abre com um pequeno e belo elogio ao leitor, o que não deve aborrecê-lo. Portanto, se escrever suas visões sobre os pontos essenciais a serem mantidos em mente por aqueles que estão oferecendo serviços pessoais, etc., estude as palavras dessa sentença, juntamente com o cenário em que se situam, e você irá observar que dificilmente parece um pedido e, com certeza, nada sugere que o autor da carta esteja pedindo um favor em benefício próprio. No máximo, pode ser interpretada simplesmente como um pedido de favor para os outros. Agora, estude o parágrafo final e repare no tato com que fica subentendido que, caso o leitor recuse o pedido, estará se colocando na desconfortável posição de alguém que não se importa o suficiente com os menos afortunados do que ele para gastar 2 centavos em selo em uns poucos minutos de tempo em benefícios destes. Do início ao fim, a carta transmite suas impressões mais fortes por mera sugestão. Todavia, essa sugestão é tão cuidadosamente encoberta que não fica óbvia, exceto mediante análise cuidadosa do texto inteiro. A carta é toda construída de tal forma que, caso o leitor a deixe de lado, sem fazer o que foi solicitado, terá que se entender com a própria consciência. Esse efeito é intensificado pela última frase do último parágrafo e especialmente pelas últimas 11 palavras. Que ler sua mensagem, acreditar nela e se guiar por ela. A carta puxa o leitor com um clamor e faz sua consciência aliar-se à do autor. Encurrala o leitor como um caçador encurrala um coelho, levando a uma rede cuidadosamente preparada. A melhor evidência de que a análise está correta é o fato de que a carta provocou respostas de todos os destinatários, apesar de todos serem homens do tipo que geralmente se supõe muito ocupado para responder cartas dessa natureza. Não só a carta provocou a resposta desejada, como os destinatários responderam em pessoa, com exceção de Roosevelt, que respondeu sob a assinatura de uma secretária. John e Frank escreveram 2 cartas mais belas que já li, obras-primas que poderiam ornar as páginas de um livro mais digno do que aquele para o qual foram solicitadas. Carnegie também escreveu uma carta digna de consideração por todos que oferecem serviços pessoais. William escreveu uma bela carta, assim como Lord Northcliffe. Nenhum desses homens escreveu apenas para me agradar, pois eu era desconhecido de quase todos.
com exceção de 4. Eles não escreveram para me agradar, escreveram para agradar a si mesmo e prestar um serviço de valor. Talvez o texto da carta tenha algo a ver com isso, mas não faço nenhuma afirmação a respeito, exceto que os homens que mencionei e muitos outros da mesma estirpe são, em geral, os mais dispostos a prestar serviços para terceiros quando corretamente abordados. Desejo tirar vantagem da oportunidade para afirmar que todos os homens realmente grandes que tive o prazer de conhecer eram os mais dispostos e corteses quando se tratava de prestar serviço para benefício de outros. Talvez esse fosse um motivo para serem homens realmente grandes. A mente humana é uma máquina maravilhosa. Uma das suas características marcantes é que todas as impressões que chegam a ela por sugestão externa ou autossugestão são gravadas juntas em grupos da natureza harmônica. As impressões negativas são armazenadas em uma porção do cérebro e as impressões positivas são armazenadas em outra porção. Quando uma dessas impressões ou experiências passadas vem à mente consciente, a partir da memória, existe uma tendência de se recordar de todas as outras da natureza semelhante, como um surgimento de um elo que traz outros elos consigo. Por exemplo, qualquer coisa que faça surgir sensação de dúvida na mente de uma pessoa é suficiente para evocar todas as experiências que lhe provocaram dúvida. Se pedem a um homem para descontar um cheque, imediatamente ele se lembra de ter descontado cheques que não eram bons ou de ter ouvido outros que passaram por isso. Pela lei da associação, todas as emoções, experiências e impressões sensoriais semelhantes que chegam à mente são arquivadas juntas, de modo que a recordação de uma tende a trazer de volta as lembranças de todas as outras. O despertar de uma sensação de desconfiança na mente de uma pessoa tende a trazer à tona todas as experiências de dúvida que ela já teve. Por isso, o vendedor de sucesso se esforça em manter distância de assuntos que possam despertar a cadeia de impressões de dúvida do comprador, arquivadas em virtude de experiências anteriores. O vendedor de sucesso depressa aprende que nocautear um concorrente ou um artigo concorrente pode trazer à mente do comprador certas emoções negativas de experiências anteriores, que podem tornar impossível neutralizar a mente do cliente. Esse princípio controla e se aplica a toda impressão sensorial alojada na mente humana. Pegue a sensação de medo, por exemplo. No momento em que permitimos uma única emoção relacionada a medo chegar ao consciente, ela traz consigo todas as relações desagradáveis. Uma sensação de coragem não consegue chamar a atenção da mente consciente, enquanto uma sensação de medo está ali. Uma ou outra deve dominar. São péssimas colegas de quarto, porque não são da natureza harmônica. Semelhante atrai semelhante. Todo pensamento mantido na mente consciente tende a atrair outros pensamentos de natureza semelhante.